Olá pessoal, sou o Sérgio Santos, sou especialista automotivo e estou aqui de volta com a MTE, na Oficina do Saber, para darmos continuidade no treinamento de eletricidade básica. Na primeira fase desse curso, vocês viram 3 videoaulas, onde abordamos os temas energia e suas formas, magnetismo e eletromagnetismo, indução eletromagnética, composição da matéria e tipos de eletricidade. Caso você ainda não tenha visto essas aulas, é preciso que veja, porque pode ser que você não entenda algo falado aqui que já abordamos lá atrás. Portanto, pegue suas anotações que iremos iniciar com o tema Grandezas da Eletricidade. A eletricidade está presente diariamente na nossa vida, seja na forma de um simples relâmpago ou no ato de ligar uma lâmpada. Na nossa volta, influem cargas elétricas que produzem luz, som e calor. Para entender como são obtidos tais efeitos, é preciso, em primeiro lugar, compreender o movimento de cargas elétricas em suas particularidades. Junto com isso, vamos também aprender a unidade de medida das grandezas, que são homenagens prestadas aos seus respectivos descobridores. E vamos conhecê-las. A unidade de medida de tensão elétrica é o volt, que sempre será representado pela letra V. E a origem desse nome é por causa do Sr. Alessandro Volta, um físico italiano que viveu entre 1745 e 1827, conhecido especialmente pela invenção da primeira pilha elétrica, chamada de pilha de volta. Tensão elétrica, ou DDP, é a diferença de potencial entre dois pontos. A tensão elétrica também pode ser explicada como a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Eu vou dar um exemplo de 2 caixas d'água, onde eu tenho de um lado uma caixa cheia, de um outro lado uma caixa vazia. Aqui eu tenho uma pressão atmosférica. Se fosse eletricidade, eu teria pressão elétrica, que é a DDP. Se eu abrir o registro, vai haver uma transferência de água de uma caixa para outra, onde vai haver a circulação de água. Para isso, nós vamos falar de corrente elétrica. A corrente elétrica consiste em um movimento orientado de cargas, provocado pelo desequilíbrio elétrico entre os dois pontos. E desequilíbrio elétrico é quando um corpo está com mais elétrons que o outro, como vimos no treinamento anterior. E para que haja corrente elétrica, é necessário que haja diferença de potencial, que é DDP, e que o circuito esteja fechado. Pois caso ele esteja aberto, não haverá circulação dos elétrons pelo condutor. Logo, pode-se afirmar que existe tensão sem corrente, mas nunca haverá corrente sem tensão. Para que haja corrente elétrica, é necessário que o circuito esteja fechado. Porque se o circuito estiver aberto, não vai haver circulação da corrente. Então, pessoal, fechando o circuito, eu vou permitir a passagem de elétrons de um lado para o outro, até os corpos estarem em equilíbrio e deixar de haver circulação de corrente. E aí, acabou a diferença de potencial. Logo, pode-se afirmar que existe tensão sem corrente, mas nunca existirá corrente sem tensão, pois mesmo que o circuito esteja fechado, se não houver a pressão, como na caixa d'água, não haverá a circulação. Posso dar um exemplo. Vou desenhar para vocês uma bateria que está em equilíbrio, sem diferença de potencial. Nessa bateria tem uma lâmpada. Essa lâmpada não vai acender porque não vai haver transferência de carga de um lado para o outro da bateria. Então, posso ter tensão sem corrente, mas nunca corrente sem tensão. O símbolo para representar a intensidade da corrente elétrica é a letra I, e sua unidade de medida leva o nome do Sr. André Marie Ampère, vivido entre 1775 e 1836. Ele, que foi um físico, filósofo, cientista e matemático francês que fez importantes contribuições
para o estudo do eletromagnetismo. E a nossa próxima unidade de medida será resistência elétrica. Resistência elétrica é a oposição que um material apresenta ao fluxo de corrente elétrica. Todos os dispositivos elétricos e eletrônicos apresentam certa oposição à passagem da corrente elétrica. Uma maneira de ilustrarmos a resistência elétrica, ou simplesmente resistência, pode ser vista a seguir. Na figura apresentada, a corrente seria a bolinha amarrada na linha, e a resistência seria a dificuldade encontrada por essa bolinha para atravessar os dois canos. Observe que a bolinha consegue atravessar o primeiro cano com facilidade. O mesmo não acontece no segundo cano. Podemos dizer então que no segundo cano há maior resistência que no primeiro, pois os pinos do seu interior dificultam a passagem da bolinha. Concluímos então que a resistência elétrica também é um fator que influencia no valor da corrente elétrica. E onde encontramos resistência elétrica? Na verdade, em tudo. Por exemplo, o que faz uma lâmpada incandescente funcionar é a passagem da corrente pelo seu filamento, que possui resistência. O mesmo acontece com o sensor de temperatura da água do motor, que, exemplo, a 100 graus, ele vai oferecer uma resistência de 10 ohms. Até mesmo um fio, que apresenta certa resistência, um valor geralmente muito baixo, que quase desprezível. Por isso, quando fazemos a emenda de 2 fios, temos que nos preocupar com fazê-la muito bem feita. Caso contrário, podemos ter um mau contato, o que produz uma resistência inesperada, fazendo com que o fio aqueça, podendo vir até a derreter, fazendo com que o circuito se abra. E esse tipo de problema ocorre frequentemente em instalações de certos alarmes que cortam o positivo da bomba de combustível, feita por pessoas inexperientes. E como toda grandeza, a resistência elétrica também tem sua unidade de medida, e é o ohm, que carrega esse nome por causa do Sr. George Simon Ohm, que viveu entre 1787 e 1854. Foi um físico e matemático alemão que definiu um novo conceito de resistência elétrica. Sua formulação matemática é conhecida como Lei de Ohm. Mas isto é um assunto para a próxima aula, então fica ligado no vídeo que vem a seguir.